Muito boa noite, estamos aí de novo com o nosso programa aqui no Canal 20, mais uma edição, dessa vez com um assunto importantíssimo, que vai falar sobre o seu imóvel, a compra do seu imóvel, a locação do seu imóvel, daqui a pouco com um dos especialistas em Joinville, Ayrton Piccolo, da Galeria Imóveis. Antes, porém, eu quero comentar um pouco aí, e depois eu vou comentar mais, sobre a questão da operação que a polícia quer fazer aqui em Joinville, chamada Ordem de Choque. Ordem de Choque. Não se sabe direito o dia que ela vai começar, imagina que seja para agora, para breve, mas é importante que o dia em que vai começar essa operação não seja revelado, para evitar o choque de surpresa. Tem que ter os marginais, os bandidos, os delinquentes, tem que ser pego de surpresa aqui em Joinville, tá bom? Então fica aí o toquezinho aí, porque geralmente, a exemplo do que acontece com a Polícia Federal ela faz tudo em sigilo, tudo de forma secreta. Quando você vê, os infratores da lei já estão lá algemados, estão presos, né? Então, se mire aí no exemplo da Polícia Federal. É um toquezinho do Toninho Neves aí. Agora, tem gente querendo fazer marketing político com a segurança pública de Joinville. Ambiental Engenharia, comigo aqui, a Ambiental Engenharia cuida de Joinville para você. Boa noite aí por Jurandir da Silva, o meu amigo Gaio, Álvaro Gaioso Neves Filho, os comandantes da Ambiental Engenharia Joinville. Também a água mineral da Esquim, essa água mineral da Esquim, água maravilhosa, com premiação em Paris. Essa água eu recomendo. Essa água você tem que exigir quando você vai num hotel, num restaurante, num barzinho, peça sempre pela Esquim. Essa água eu garanto, tá bom? É isso aí. O nosso convidado de hoje é o Ayrton Piccolo, da Galeria Imóveis. Boa noite, Piccolo. Prazer em tê-lo no programa. Boa noite, Toninho. Boa noite a todos. Prazer é meu estar aqui nessa honrada emissora aqui. Muito obrigado pelo convite. Agora, você está há quanto tempo no mercado em Joinville, o Ayrton Piccolo? Você vem, a sua origem é o Banco do Brasil, né? Eu fui funcionário do Banco do Brasil por 16 anos e em 1995, num plano de demissão voluntária, eu aderi ao programa e aí fui para a área imobiliária. Então esse ano agora, mês de dezembro, a gente vai completar 20 anos de atividade, sempre aqui em Joinville. Sempre em Joinville, né? Mas a sua imobiliária, ela atua em Joinville e na região também, né? Sim, quando a gente fala a Grande Joinville. A Grande Joinville aqui, e aqui a micro-região a gente atua também. Não muito extensa, porque a gente prioriza sempre dar um atendimento um pouquinho mais completo. E para isso a gente sabe que os deslocamentos para uma cidade mais distante, tipo as praias vizinhas, ou serra, dificulta um pouquinho. Então a gente se concentra mais aqui, Joinville e a micro-região de Joinville. Com quantos corretores trabalha a Galeria Imóveis? Na área de vendas nós estamos com 18 corretores hoje. Mais o pessoal administrativo cuida da locação. Esses corretores, eles têm um treinamento, né, específico para... Eu já tive contato, você sabe disso, com corretores da sua empresa e senti o alto profissionalismo deles, né? Eles têm paciência, eles mostram o imóvel, são simpáticos e competentes, né? Uma das características do corretor tem que ser, a paciência tem que ter, né? Paciência. Na verdade, assim... Ver o que o cliente quer, como é que o cliente quer. Exato, é inerente da profissão. Então, não adianta querer fazer valer o seu gosto, e sim o gosto do cliente. Para isso, ele tem que demonstrar um imóvel, 2 ou 3. Nós temos situações, porque cada profissão tem a sua peculiaridade. Tem uma corretora que ela vendeu um imóvel agora semana passada. Ela está atendendo um casal desde janeiro. Olha só. Foram 22 imóveis visitados até chegar na conclusão, etc. Quer dizer, se desiste no meio do caminho, se não tem essa paciência, alguém vai vender para ela. Então, isso é uma característica. Mas o treinamento ele tem que ter realmente, Toninho. Primeiro, para ser corretor, ele tem que fazer uma prova junto ao Conselho Regional, se habilitar junto ao Conselho Regional
E aí depois sim, aí dentro de cada empresa vai da política de cada uma os treinamentos internos ou até mesmo propiciar algum treinamento externo para que ele esteja cada vez mais habilitado. Como é que está o mercado atualmente? O mercado está meio recessivo em alguns setores, né? Como é que está no mercado imobiliário? Bom, Toninho, nós tivemos aí de 2010, 2011 até 2012 momentos assim de, alguns chamavam do boom imobiliário ou um movimento fora do comum. E chamava-se que uma bolha cresceu, né? Alguns citavam que poderia estar sendo criada uma bolha, fazendo uma analogia com o que aconteceu há um tempinho atrás nos Estados Unidos. Exato. Mas parece que não aconteceu nada disso. O que aconteceu foi uma certa acomodação, um acomodamento de todo o mercado, mas a gente não pode se queixar, não. O ano para nós está bom. A gente falou já desde o início do ano. Esse é um ano que é um ano de desafios. É um ano que vai ser diferente um pouquinho do ano anterior, porque alguns setores da economia também, passando por um pouco de dificuldade, queiram ou não, reflete isso no ramo imobiliário. Mas aí tem que tentar, tem que encontrar alternativa, tem criatividade, né? Tem que buscar outras formas de divulgar, de oferecer, de se expor em mídias e buscando imóveis. Então a gente sempre defende dentro da empresa que quanto maior a quantidade de ofertas que a gente tem, é maior a possibilidade de uma negociação. Tem aquela máxima que se diz, né, que empresa sem estoque não vai vender. Quer dizer, então você tem que ter produtos lá dentro mesmo. Né? É verdade. Pois é, isso aqui também no oferecimento da Tintão, a presença colorida que você consagrou, do meu amigo José Roberto Pereira, o homem da Tintão, mais de 30 anos atuando no ramo de tintas aqui em Joinville. A Vogelsanger, do meu amigo Márcio Vogelsanger, empresa que trabalha com terraplanagem e produz também paver para calçadas e pátios, o meu amigo Márcio Vogelsanger e a dona Márcia. A Cetracajo, Sindicato das Transportadoras de Carga de Joinville, comandado aí pelo meu amigo Ari Rabaioli. Lá também está o Irineu Spete, uma equipe bacana que toca aqui em Joinville, a Cetracajo. O Despachante Guerreiro, meu amigo Antônio Guerreiro, o despachante, um dos mais antigos de Santa Catarina também. A Civile, Transporte e Logística, o comando da dona Glaci, e meu amigo Ari Rabaioli. A Seubete, do Nauro Selba e do Luiz Selba, boa noite aí. Gestão de documentos, fotocopiadoras, com a Seubete. Continuo conversando aqui com o Ayrton Piccolo. Ele está contando aqui como é que são também essa atividade bacana que é os corretores do imóvel. O corretor do imóvel, ao longo da história, sempre existiu, né? Não sei se com esse nome, mas alguém na história sempre vendeu imóvel, né? Ah, sim, com certeza. Havia sempre aquelas negociações entre particulares, e aí acredito que em função de alguns probleminhas que iam acontecendo, algumas dificuldades... O setor se organizou? O setor se organizou, a profissão foi regulamentada já há bastante tempo, e hoje existe um conselho federal que rege todos os conselhos estaduais. Você me falava há pouco que tem até uma fiscalização até bem rígida pelo CRECE, né? Sim. O nosso Conselho Regional de Corretores de Imóveis, ele é um órgão disciplinador e fiscalizador da profissão. E com frequência a gente é fiscalizado, é normal isso. Eles verificam se todos os imóveis que estão anunciados, seja na internet ou em jornal, se aquela imobiliária ela possui autorização do proprietário. Então isso é bem regulamentado e bem disciplinado. E para nós é bom isso, eu gosto. Porque é só quem está dentro da formalidade da lei não teme fiscalização, é como a blitz no trânsito, né? Se você está andando na sua velocidade, é normal. Se o teu carro está normal, os documentos normais, você para na blitz, mostra o documento e segue, né? Com certeza, isso é muito importante. Para nós é muito importante que continue. Tem muitos, a gente já em outra oportunidade já conversamos, né, Toninho? Já teve casos da gente saber
de pessoas que foram, infelizmente, até lesadas Uhum. por alguém que se passa, às vezes, por um corretor e não é corretor. Então, assim, é muito importante essa fiscalização. E aí é terrível, o Piccolo, porque geralmente quando você compra imóvel é fruto de uma economia até de anos, né? Às vezes a pessoa trabalhou anos na vida, guardou um dinheirinho, pegou o fundo de garantia, investe e aí é lesado. É coisa triste para que essas coisas ainda aconteçam no mercado, às vezes por falta até de ingenuidade do comprador, né? Exatamente. E muitos, Toninho, aproveitando isso que tu estavas comentando, muitos proprietários, ao colocar à venda o imóvel, eles pensam assim, eu vou economizar aqueles honorários, vou fazer exato. direto. Então, de toda a transação, hoje em dia tem uma série de certidões negativas que a gente tem que tirar para que a negociação se concretize de forma bem que a lisura toda do negócio aconteça. E muito também é importante a presença de um corretor, porque, ao menos na galeria, os imóveis residenciais, eles hoje representam 85% das vendas, elas são via financiamento bancário, financiamento imobiliário, seja via Caixa Econômica Federal ou um outro banco privado. Então, aí a burocracia fica maior ainda. E às vezes as pessoas até desistem da compra, tamanha é a burocracia. Então, também com o auxílio do corretor, que não vai cobrar nada mais por isso, é muito importante. E é muito importante, e aqui aproveito, Tony, até para dar uma sugestão, né? Independente de ser na minha empresa ou no outro, mas escolha uma imobiliária que esteja bem situada, que esteja posicionada no mercado, que você possa, caso um probleminha aconteça, você possa encontrá-lo na semana que vem ou no mês que vem. Confie nele e acredite que vai sair um negócio, vai sair correto. Alguém que tem histórico na cidade, né? Que não vai sumir, desaparecer de repente, tem uma história toda na nossa cidade, né? Isso serve para imobiliária, serve para você comprar automóvel, né? Quantos já compraram um carro aí também que se empipinaram aí, né? Agora, Zé, você falava no papel da imobiliária, né? Por causa da questão da documentação, que é fundamental, né? Eu sei de um caso aqui em Joinville de alguém que comprou um imóvel através de uma imobiliária e estava tudo ok, só que acabou comprando um terreno de marinha. Aí deu com os burros na água, porque além de pagar o imposto da prefeitura, o IPTU, ainda paga do terreno da marinha, tem um nome... O laudêmio. O laudêmio, paga o tal do laudêmio, e o laudêmio está cada vez mais caro, está impressionante esse laudêmio aí, e a pessoa paga 2 impostos porque não foi bem atendida. Pois é. Esse o laudêmio em Joinville tem... Tem casos que tem laudêmio. Tem vários. Tem várias áreas. Aliás, Joinville é uma área de marinha muito forte aqui, né? Porque a gente até acha estranho, porque tem pequenos córregos, para não dizer que são rios. Córregos, carro, né? Porque a legislação diz que aquelas águas que sofreram uma influência da maré de 1900 e lá para trás, eles ainda podem ser consideradas, com a distância que tem da sua margem, ainda são consideradas terras de marinha. E para isso pagam laudêmio, tanto na compra, quanto anualmente depois como IPTU. Mas tu falasse do terras de marinha e outras situações, e por vezes um vendedor, ele não está mal intencionado, mas tem lá por trás uma pendênciazinha que está tramitando no judiciário e pode comprometer aquele bem que ele está lá na frente colocando à venda. Exatamente. Ok. Esse foi o primeiro tempo aqui do nosso programa. Nós vamos num rápido intervalo e voltamos conversando com Ayrton Piccolo, da Galeria Imóveis. Em seguida, fique atento aí que tem muita informação sobre esse assunto em seguida. Comigo aqui no programa também o Exatran, que é a Escola de Cidadania, a Escola de Trânsito da Cetracaja, o Sindicato dos Transportadores de Carga de Joinville. A Exatran, ela dá aulas de direção defensiva,
aula de ética, cidadania no volante. Porque tu queres conhecer uma pessoa, dá um volante para ele. A pessoa se transforma, né? E ali o pessoal aprende a dirigir direitinho, especialmente os caminhoneiros e outros funcionários das empresas de transporte de carga de Joinville e da região. Comigo também a Fundação ProRim de Santa Catarina, no comando do Dr. Ercílio da Luz Filho, Dr. José Luiz Vieira, Dr. Xuxo, Dr. Marcos Vieira, estão aí comandando a Fundação ProRim, que tem relevantes serviços prestados à saúde de Joinville, Santa Catarina, do Brasil e até no exterior, a Fundação ProRim. A GEMED, o plano de saúde mais perfeita com a GEMED, comandado pelo o seu Pedro Assis, pela sua filha Soraya, pelo Mário Silva. Boa noite aí, Soraya. Um abraço para você, tudo de bom? Eles comandam a GEMED, um plano de saúde cada vez num crescimento impressionante. Estão em Joinville, Jaraguá, Florianópolis, Curitiba, Porto Alegre. Agora vão para o Rio de Janeiro, expandindo a nossa AGEMED, que está também tratando já da construção de um hospital próprio da AGEMED. Parabéns aí, AGEMED. O Sindicato do Comércio, do meu amigo Mazinho, também aqui comigo no programa. Obrigado, Mazinho. O Sindicato do Rubens Miller, sindicato dos transportadores de passageiros de Joinville, comandado pelo Rubens Miller. O Sindiconde, o Sindicato das Imobiliárias e dos Condomínios de Joinville, comandado aí pelo Rolando Isler. Daqui a pouco mais uns toques aí de apoiadores desse programa. E não esquecendo do Melagrião, essa temperatura que tem feito aí, deu rouquidão, deu tosse, bota Melagrião para dentro, Melagrião, do Laboratório Catarinense, um dos mais tradicionais laboratórios do país. Aqui é campeão em fitoterapia no Brasil, o nosso laboratório catarinense, que tem no comando o jovem Adriano Silva. O Ayrton Piccolo, vocês trabalham com apartamento, casas, terrenos, locação, por aí a atividade da galeria, né? Por aí mesmo, Toninho, por aí. A gente trabalha na área de vendas com apartamentos, casas, terrenos, imóveis comerciais, dentro daquela região que a gente de abrangência que a gente falou no primeiro bloco. Nós também trabalhamos bem forte na área de locação. Nós temos hoje uma carteira bem expressiva de imóveis locados. Você falava que Joinville tem vindo muitos médicos, profissionais das mais diversas áreas, estudantes. Joinville hoje é um polo estudantil com tantas faculdades aqui em Joinville, tantos cursos, né? São mais de, você já está contando, Joinville tem mais de 100 cursos de nível superior. Uma quantidade grande. Quantidade grande, estudantes estão chegando, por isso que quem tem um imóvel parado aí, que vá na galeria, né? Que entregue o seu imóvel para a galeria poder fazer a locação, né? E apesar de que dessa situação que a gente vive no momento, esse certo pessimismo no ar, esse negativismo, mas o mercado de locação também está em alta. Nós continuamos com bastante procura, porque nós temos observado, conversávamos outro dia também, né, Toninho, que tem muita gente ainda vindo para Joinville se instalar sua empresa, ou porque veio uma empresa muito grande e vem outras menores para prestar serviço para aquela maior. Muitos estudantes, universitários, muita gente se transferindo para Joinville. E o pessoal precisa morar, né? Porque então, tem novas empresas se instalando em Joinville e na região, tanto em Garuva como em Araquari, com a BMW, né? Então as pessoas querem morar e muitos deles querem morar bem, né? Em função da infraestrutura, boas, né? Escolas, saúde. Então a moradia, né? Acaba se ficando em Joinville. Então a procura continua. E esse segundo semestre, tradicionalmente, ele é de uma procura maior ainda do que o primeiro.
Tirando janeiro e fevereiro, que são meses onde vem muitos estudantes para cá em função dos vestibulares, os outros meses do segundo semestre, eles são bem mais procurados do que o primeiro semestre do ano. Então, daqui para diante, até o final do ano, a gente espera que aconteça o que aconteceu nos outros anos, um aquecimento ainda maior na área de locação de imóveis. Nesse período agora, né? Exatamente. Agora, o Piccolo, me diz uma coisa, o imóvel continua sendo o melhor investimento, né? O melhor investimento. Tem construtores aqui, o pessoal da indústria da construção civil, que constrói prédios aqui só para investidores, né? Tem. O pessoal investe mesmo em imóvel porque é um investimento garantido, né? O imóvel só valoriza, né? Pois olha, só você é suspeito de estar falando sobre isso, né? Mas eu acredito, eu confio muito nisso. Vai muito assim, eu acho que a característica da região também, Toninho, aqui a população ela não é muito aventureira, é uma população mais de pé no chão, mais de aplicações sólidas. E essa aplicação sólida, eu me atrevo a dizer, a melhor que tem é a área imobiliária. A área imobiliária, então, né? Você compra um terreno por um valor, né? Na próxima semana ele já aumentou 10%, 20%, né? Pois é, o imóvel é dinheiro garantido, né? Pois é, o imóvel não pode ser... Não desaparece, né? Exato. O imóvel não pode ser visto como uma aplicação de especulação, um especulativo. Eu hoje sim, amanhã eu ganho 10, depois eu vendo aquele e compro outro. Pode até acontecer, mas ele é mais aquele que quer formar um patrimônio e esse patrimônio vai indo, pode servir depois para um complemento de renda na aposentadoria, pode servir para os filhos, né? Para divisão depois, para que cada filho tenha. A gente tem vários exemplos que poderia te dar, Tony, de pessoas que começaram com um pequenininho, um apartamento de um quarto como investimento, a renda daquele aluguel, juntando com mais uma economiazinha, já passou a ser a prestação do segundo. É verdade. E aí junta os dois, quando vê, mas demora muito. Como eu te falei, não é aquele imediatismo. Tem uma maturação normal, né? Exatamente. Então hoje nós temos clientes na nossa carteira que a aposentadoria é mínima perante a receita que ele tem de aluguel. Pois é. Então o aluguel passou um complemento, não. A aposentadoria dele é um complemento da vida. A aposentadoria, nós estamos mal aí se depender só da aposentadoria. É verdade. Né? É verdade. Agora, o governo, na casa própria, qual o apoio que o governo ainda mantém aí para você adquirir a casa própria? Você pode utilizar o FGTS, né, para comprar, né, o fundo de garantia, mas o governo, através de incentivos especiais, tem alguma coisa de apoio aí a quem quer ter a sua casa própria, Piccolo? Tem vários programas que têm seus incentivos e seus subsídios. Tem o mais comum de se ouvir falar, o mais popular, é o Minha Casa Minha Vida, que ele tem juros subsidiados, então eles são classificados em 3 faixas conforme a variação, conforme o salário da pessoa. Tem a primeira faixa, que é aquele que é um convênio com as prefeituras, onde há um sorteio, digamos assim, junto com as prefeituras. E tem outras 2 faixas de renda que mudam um pouquinho as taxas de juros. Fora esse Minha Casa Minha Vida, ainda tem outros programas também com incentivo, que aí vai indo. O que tinha até pouco tempo, tem ainda, mas diminuiu um pouquinho, foi no início do ano, para março, que é com recursos da caderneta de poupança. Então, esse com recursos da caderneta de poupança também eram subsidiados. Então, os juros ficavam na faixa de 7,5%, 8%, 8,5% ao ano. Só que com a taxa Selic tendo aumentado bastante, a gente lê, e eu soube, que os saques da conta geral da poupança foram muito grandes, então o dinheiro diminuiu um pouquinho para emprestar, mas continua se emprestando. O que mudou é que antes se prestava até 80%, 90% do valor. Né? Exato. E agora ele está limitado a 50%. Isso recursos da caderneta de poupança. Mas tem com recursos do FGTS, que esse continua praticamente inalterado. Teve uma pequena elevação nos juros, mas o financiamento ele pode ser de até 70%, em alguns casos até 80%. E além desses do governo, que às vezes a gente fala sempre... Caixa Econômica e Banco do Brasil, né? Isso. Tem outras instituições bancárias aí que continuam também
fornecendo recursos aí para investimento na casa própria. Né? Tem. Vários bancos, né? Nós temos feito com praticamente todos os bancos privados também estão trabalhando com financiamento imobiliário. E aí cabe ao interessado ver qual é a margem de juros que cada um pratica ao longo de X anos, né, coisa e tal, para ver qual é o melhor para buscar recursos para a sua casa própria. Né? Isso mesmo, e até mesmo o relacionamento que esse comprador tem com o seu banco, por vezes ele já tem uma conta há mais tempo, ele tem um investimento Sempre lá. Tem aquela colherzinha de chá do gerente, né? A negociação com o gerente, né? Beleza. Agora, eu acho importante você ter também um corretor de confiança, né, de uma imobiliária de confiança, para poder mostrar o seu imóvel. Muitas vezes você vai fazer a coisa de forma particular e se infiltra na sua propriedade pessoas mal intencionadas, né? O que não acontece com o corretor. O corretor sempre toma todos os cuidados para levar para ver o imóvel alguém que efetivamente quer comprar o imóvel, né? Exato. E não aqueles aproveitadores de última hora com intenções até criminosas, muitos casos aí que a gente sabe que já aconteceu, né? Com certeza, Toninho. Se tocasse num ponto muito importante, a gente alerta sempre, foi o que comentava há pouco. Escolha uma imobiliária de sua confiança. Se tiver dúvida sobre aquela imobiliária, o Conselho Regional do Corretores de Imóveis, ele tem uma delegacia aqui em Joinville, fica ali na Rua Dona Francisca. Se informe para ver se ele está tudo em dia, se está correto ou incorreto, e deixe o seu imóvel à venda nessa imobiliária. O fato de as pessoas colocar uma placa na frente do seu imóvel esperando que alguém apareça, pode aparecer, mas nem sempre são interessados na compra, e esse é um alerta que a gente sempre coloca. Normalmente são em horários não tão agradáveis, mesmo que seja uma pessoa interessada na compra, mas é retirado da tua hora da tua privacidade, da hora do sossego, a hora que está lá assistindo o seu programa favorito, assistindo o jogo do Jack. Sofrendo com o Jack? Alguém bate na porta ali, diz, eu queria dar uma olhadinha, você vai se negar, a placa está lá fora dizendo que está. E aí pode entrar um intruso na sua vida aí, né? Exatamente. Porque com o corredor ele faz uma agenda direitinho, né? Vai no horário melhor para o proprietário, né? Claro, respeitar os horários de privacidade e tudo. Ok, estou aqui também no oferecimento do Maga Tatu, o melhor tatuador de Santa Catarina. Ele está ali na rua Tijucas com João Colinho, meu querido amigo Maga Tatu, e também dá cursos ali de tatuagem, colocação de piercing, esses negócios todo aí. E o Maga Tatu está preparando mais um congresso de tatuagem, o 3º Congresso Mundial aqui em Joinville. Comigo também a Ravelli, a moda do homem, do meu amigo Raulino Esbitekoski. A Naduville. A Naduville é uma academia de natação que pratica a hidrobike, beleza? A hidrobike, pratica todo tipo de esporte para adultos, crianças, idosos, ali na Sociedade Ginástica de Joinville. Também tem unidades da Naduville, no América, na ABB e no Guarani de Piraberaba. Boa noite lá para a dona Sandra e meu amigo Carlos Kaminski, dos meus amigos da Naduville. Também comigo, a Autopista Litoral Sul. A Autopista Litoral Sul cuida da BR-101 e BR-376, de Palhoça a Curitiba, de Curitiba a Palhoça. São mais de 180 câmaras. Tem serviço de ambulância, de guincho, para se você precisar ter toda a assistência da Autopista Litoral Sul. Deu aí, querido? Estão mandando nós embora já, meu caro Ayrton Piccolo. Pois é, Piccolo, finalmente alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria de falar, fique à vontade. Não, Toninho, eu agradeço mais uma vez o convite e me coloco à disposição para quem tiver alguma dúvida, às vezes um questionamento ou alguma dúvida sobre uma negociação, dá uma ligadinha lá na empresa, a gente vai estar à disposição sempre. Outros corretores também, o nosso grupo todo, nós somos em 36 hoje na empresa. 36, é um bom número, né? Já dá para ter um movimentozinho. Isso aqui também no oferecimento da Galeria Imóveis, como vocês já viram aí, passando o logotipo no intervalo comercial, a Galeria Imóveis, ali na rua Blumenau, 1107, fone 3028-67
88. Ayrton Piccolo, muito obrigado pela entrevista. Obrigado você, Toninho. Obrigado, um abraço a todos. Muito sucesso. Obrigado. Este programa repete-se em outros horários aqui da nossa televisão, da nossa programação. Até lá então e uma boa noite.